Todos nós temos uma rotina de comportamento e está tudo bem com isso, natural, né? O problema surge quando isso se torna um padrão negativo de comportamento. Vamos falar sobre isso. A gente fica repetindo, insistindo nesses padrões que não são legais. Para a gente, o fisioterapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente, está de volta aqui ao Cidade. Maurício, bem-vindo, bom dia. Oi, Elisa, o prazer é meu, muito obrigado. Prazer é nosso, né, em falar desse assunto. A gente, às vezes, de repente, tem até dificuldade de entender o que é um padrão negativo de comportamento na nossa vida. O padrão negativo é um padrão que traz algum aspecto disfuncional para a sua vida, tá? Seja para a tua saúde orgânica ou seja para a saúde dos teus relacionamentos. Então, é um padrão que está trazendo alguma toxicidade para o seu cônjuge, o seu namorado, ou para o seu filho, ou para a tua saúde, né? Graças àquele padrão você está adquirindo doenças, sintomas crônicos. Isso a gente considera como um padrão que está dentro de um processo negativo. Porque hoje no mundo tá muito assim, o que é normal e o que não é normal. Às vezes o que é normal para um não é normal para o outro. Um acorda às 6 horas da manhã, o outro se sente melhor às 9, acordar às 9, beleza. Mas eu gosto sempre de entender, aquilo é disfuncional para você quando aquilo está trazendo alguma repercussão. Como que está teu relacionamento? Meu marido, a gente não está feliz porque eu tenho o hábito, meu marido só quer as coisas para ele, ou eu só quero para mim, então tem um narcisismo aí, então aí é um padrão nocivo. Eu estou com muita dor no estômago, então tem algum padrão aí, alguma coisa que está acontecendo com você que está te adoecendo. Então, olhe sempre os sinais dos seus relacionamentos, e olhe o sinal do seu corpo, Elis. Eu acho que é um bom caminho para saber o que está funcionando e o que não está funcionando para você. Bom, Maurício separou alguns tópicos para a gente, né, para delinear esse assunto e para a gente compreender bem o que se trata de um padrão negativo de comportamento e que pode ser mudado para que a gente tenha benefícios, né, com isso. Aí tem aquela famosa frase, dedo podre. Tem pessoas, né, que escolhem ou que atraem para os seus relacionamentos sempre pessoas tóxicas, pessoas que vão trazer um novo relacionamento complicado. Por que isso acontece, Maurício? Olha, para todos esses padrões aí que a gente vai conversar, existe um tipo de trauma chamado trauma de desenvolvimento, Elis. Então, o que é o trauma de desenvolvimento? Se durante o meu processo de criação eu sou criado com crenças ou vendo situações, por exemplo, sofridas no meu relacionamento, no relacionamento dos meus pais, vamos falar assim. Por exemplo, o primeiro modelo de relacionamento que a gente tem é o pai e a mãe. Então, você observa aquilo ali é tóxico, aquilo ali, você tem um pai que só faz a mãe sofrer, você cresceu vendo isso. Aí a mãe jogando crença para você de que homem não presta. A sua tendência, devido a esse trauma de desenvolvimento, e se você não estiver atento, e a maioria das pessoas não se ligam disso, a tendência é o quê? Você vai internalizar aquilo. Você vai internalizar e aquilo você vai repetir. Inconscientemente, às vezes, Maurício. Inconscientemente. O Bruce Lipton é um autor que eu gosto muito, ele tem um livro famoso chamado, ele é um biólogo, tem um livro chamado Biologia da Crença. Ele fala que 95% da nossa mente funciona de forma inconsciente. O Carl Gustav Jung, ele já dizia assim, enquanto você não tomar consciência daquilo que está escondido em você, o subconsciente vai te direcionar e você vai chamar de destino. Olha que frase fortíssima. Que coisa forte. Então, como é muito no inconsciente, ou melhor, no subconsciente, na mente subconsciente, a nossa mente autoconsciente é 5%. A nossa mente subconsciente é 95%. Então, quem manda em nós? Se a gente não estiver atento a o que está acontecendo, a esses padrões, eu acho que é o meu destino. Nossa, eu tenho o dedo podre mesmo. Minha vida é assim mesmo. Eu acho que eu nasci para sofrer. Você escuta essas frases? Meu karma, né? Você escuta de tudo. Aliás, nós vamos falar dos outros tópicos, mas já que você deu a deixa, Maurício, como que a gente faz para ter consciência sobre? É possível acessar isso? É possível, completamente possível. Por quê? Toda consolidação de um padrão se dá por quê? Por hábito. Olha que interessante isso. Nós temos hábitos que são construídos durante anos. O que é hábito? É um condicionamento. Nada mais é que um condicionamento. Um padrão que você condicionou. Imagina esse padrão que você, uma estrada que foi construída e ela está limpa, ela está asfaltada, maravilhosa, toda iluminada. Então você está acostumado a ir naquele caminho.
Quando você toma consciência disso, não é difícil tomar consciência, é só você dizer sim. A gente atrapalha muito, o ser humano se atrapalha muito no próprio orgulho, né? Na própria resistência de si mesma, ou de si mesmo. Ah, isso aí é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você está com um padrão errado. Ah, homem que trai é coisa de homem. Não é coisa de homem. Homem não faz isso, certo? Mas nós temos essas crencinhas que foram colocadas. Mais uma vez, trauma de desenvolvimento. Às vezes o cara escutou o pai traindo e falando que é coisa de homem, ele cresce. Naturalizando a situação. Naturalizando, né? Uma situação que não é normal. Então, se você parar e ver alguma coisa que está disfuncional na tua vida, primeira coisa, não pense que isso vai desaparecer da noite para o dia. É um hábito. Hábito é um condicionamento de quantos anos? Mas você tem que pegar aquela patrola e abrir uma nova estrada. E isso requer dedicação. Igual você ir na tua academia para perder peso ou para ficar bombado, requer dedicação num novo hábito. Você tem que consolidar um novo hábito. E, aliás, às vezes a gente está preso àquela ideia. Ah, eu não consigo levantar cedo e eu não tenho estímulos ou, então, vontade de treinar pela manhã. E isso pode ser quebrado também? Pode ser quebrado. A gente só precisa... Isso aí é um assunto muito legal você falar disso, Elis. Que a gente só precisa entender se a pessoa não está num trauma bloqueada pelo nervo vago ventral, que é uma história... Quem sabe um dia para a gente conversar, que é muito bonita. Que é o seguinte, aí a pessoa está congelada, então ela não... Existe o trauma de choque, eu falei do trauma de desenvolvimento. O trauma de choque são aqueles traumas que pegam a gente inesperados, dramáticos. Uma pessoa pode entrar em congelamento. Então, aí ela não vai querer sair da cama, mas aí não é porque ela não se dedica ou porque ela é fraca mentalmente. Ela está com um problema no sistema nervoso autônomo. Ela precisa ser socorrida para depois chegar no nível ideal. Agora, uma pessoa que não está em trauma de choque, é só uma questão de criar novos hábitos. Mas aí vai ter um dia na semana, ou 2 dias, que ela vai querer dormir. Porque ela estava no hábito, ela não fazia academia às 6 horas da manhã. Então, ela não vai querer ir. Não vá, tá tudo bem, não fica se chicoteando. Mas aí, 2 dias, você já consegue acordar e ir. E assim você vai abrindo aquela nova estrada. Isso serve para todos os comportamentos. Todos, inclusive para um comportamento terrível nos homens, que é, por exemplo, a pornografia. Homens que estão muito presos à pornografia, é um hábito. Então, mas eu não quero, eu tomei a consciência que isso não é saudável para mim, não é saudável para a sociedade, não é saudável para minha companheira, então eu vou continuar um novo hábito. Às vezes você vai dar uma escapadinha, beleza, mas já está diminuindo. Quantas vezes você via pornografia por semana? Ah, eu via 7 dias. Você tem que criar um novo hábito. Novo hábito. A consciência e o novo hábito não tem mágica, eles. Bom, vamos aos tópicos, porque eu saio totalmente da pauta aqui, né, Maurício? Enxergar situações em extremos, explica pra gente. Então, esse é o extremista, né? Julga tudo, genericamente, ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Isso faz parte de padrões. Inclusive, isso também pode vir do sistema familiar. A gente falou de trauma de desenvolvimento, da minha criação. Mas eu posso estar numa lealdade sistêmica. A gente carrega o trauma dos ancestrais. Então, se você teve uma avó que era extremista, isso pode estar em você. Aliás, com certeza vai estar. Mais uma vez, você tem que parar, se observar aquilo que está funcional. E outra, uma pessoa extremista, em algum momento, ela ouviu de alguém. Ela já ouviu na vida. Se ela é adulta... Você não acha que você é muito extremista, Eli? Você não acha que você está levando genericamente tudo? Você está julgando, colocando todo mundo no mesmo balaio? Não dá para parar com essas comparações? Só que aí a pessoa, quando ela está resistente, ela acha que todo mundo está errado e ela está certa. Então, no fundo, se trata de uma palavrinha que se chama humildade. A humildade de aceitar que somos imperfeitos e que podemos melhorar. Aí tem um aqui, não vai dar para falar todos, né, Maurício? Pensar com o coração e não com a razão. É ruim, Maurício, pensar. Eu tô lascado, então, né, gente? É porque, assim, quando você associa o coração, pensar com o coração, se associa à emoção. E o ser humano que vive sobre a emoção é um animal, não é? Nós temos a diferença, assim, pelo menos catalogada, sobre nós humanos para os animais, é o cérebro transcendental. E os 3 elementos do cérebro transcendental, os 3 pilares, é o amor, a bondade e a verdade. São os 3 pontos mais transcendentais que deveriam estar ao lado do ser humano. Bondade, verdade... E o amor. E o amor. E o amor é doação. O amor, eu saio de mim para ir para você. Então, eu não estou mais preocupado comigo.
Então, isso pouca gente faz. Então, quando eu penso com o coração, fica aquela preocupação. Você está agindo pela emoção. Seja para comprar, para realizar um desejo, para só pensar em você, entrar numa questão egóica, e aí você está sobre a emoção. E sobre a emoção você é um animal, você não está no seu transcendental. Agora, não confunda, eu assisti um filme, evidentemente aquele filme me tocou, eu chorei, né? Ou a minha esposa me contou uma história, eu me emocionei. Não é essa emoção, é ser regido sobre a emoção. Tudo que eu tomo decisão é sobre a emoção. Aí realmente é perigoso. Isso me leva num mundo muito animal, muito animalesco, e eu fujo do transcendental, que são esses 3 pilares. Tá certo. Tem outros tópicos, gente, como desqualificar o positivo de outra pessoa, levar tudo no achismo. Enfim, vocês vão acessar a rede social de Maurício Valente para saber mais sobre esse e vários outros temas. Passa a tua rede social, Maurício. Tanto o YouTube, Elis, quanto o Instagram, Maurício Valente Oficial. Me acha Maurício Valente Oficial, tudo junto. E, para a gente finalizar, é importante reprogramar e é possível mudar esses hábitos. É possível. Em muitos casos, você lendo, estudando, assistindo vídeos, em alguns outros casos, fazendo uma terapia, procurando um profissional de ajuda, você vai caminhar para o seu processo de reabilitação. Sempre unindo o psicológico com o biológico. Tratar uma pessoa não é só um, nem só outro. São os dois. Tá certo, Maurício. Uma delícia te receber de novo. Obrigada, tá?